Bom dia, terceiro ano. Vamos lá para a nossa aula de sexta-feira, aula de ciências, manual do aluno, página 43. Características do som. Que ruído que é esse? Zeca estava quase chegando ao local combinado para fazer o trabalho da escola, a casa de Massaru. No caminho, ele escutou o som de uma britadeira sendo utilizada na rua para quebrar o asfalto. Número 1. Qual que é o som das duas situações a seguir é mais agradável de ouvir? Assinale com um X. É um som musical ou um som emitido por uma britadeira? Acho que é um som musical, né? A britadeira, ela é uma fonte sonora que produz um som indesejável, ou seja, que degrada aos nossos ouvidos, causando um desconforto acústico. Esse tipo de som é um ruído. Então, ruído é aquele som que produz um desconforto nos nossos ouvidos, como o som de uma britadeira, de uma corneta, de uma caixa de som muito alta, né? Aqueles carros de propaganda muito altos. Número 2. Pense em outros ruídos que você já ouviu e escreva pelo menos 2 deles. Depois responda por que esses sons são considerados ruídos. Então, quais são os sons aí, ruídos que vocês já escutaram? Barulho de uma furadeira, de uma britadeira, o que foi? E por que eles são considerados ruídos? Eles são considerados ruídos porque eles causam um desconforto, né, ao nosso ouvido. Número 3. Desenhe a fonte sonora desses ruídos no espaço abaixo. Então, o ruído que vocês colocarem aqui em cima, vocês vão desenhar qual foi a fonte desses 2 ruídos que vocês colocaram aí em cima. Então, desenhar as 2 fontes. Os ruídos, eles podem ser pontuais, né, que são os que dão em um dado momento, ele ocorre ali, como aqueles que de uma partida de futebol, ou os ruídos podem ser constantes, que são os produzidos por um trânsito intenso, né? De veículos, que é barulho de som, que é barulho de buzina, de carro, barulho de moto. Então, ele é constante. Já que o do estádio, ele tem som? Tem. Mas é um som mais pontual, né? Ele em um dado momento tem som no estádio, tem um dado momento que o som não é tão alto. Número 4. Observe novamente o trabalhador que está operando a britadeira na cena das páginas da abertura da unidade. Ele está utilizando alguns equipamentos de segurança. Na sua opinião, por que é necessário usar esse tipo de equipamento? Então, ele está usando aquele protetor de orelhas, né? Por que vocês acham que é importante usar aquele protetor de orelhas? Vocês acham que é para proteger a audição, para evitar que a pessoa fique surda, porque aquele som é muito prejudicial? Então, vocês vão responder aí a 4. Eu não gosto de ruídos. O Zeca tá falando que ele não gosta de ruídos. Às vezes ele fica até com dor de cabeça, mas afinal, por que os ruídos incomodam tanto? Então, os ruídos, eles agem no nosso organismo de várias maneiras. Eles prejudicam não só o nosso aparelho auditivo, ele também prejudica a nossa atividade física, a nossa cabeça, né, a nossa parte mental. Todo o excesso de ruído, ele pode causar danos à saúde humana. Ou animal, que é chamado poluição sonora. Então, todo ruído que causa danos à saúde animal ou sonora é chamado de poluição sonora. O cachorro mesmo, ele não gosta, né? Ele não pode, ele tem cachorro que sai correndo quando escuta algum foguete. Então, é um ruído muito alto pro ouvido deles. Você acha que no interior ou em áreas rurais existe tantos ruídos quanto nas grandes cidades? Por quê? Vocês acham que naquela vida do campo tem a mesma quantidade de ruído do que na cidade? É a mesma quantidade de barulho, aquela mesma quantidade de veículos passando, aquela movimentação de pessoas, é igual, é diferente? Isso interfere nos ruídos, né, do dia a dia. Número 6. Troque ideias com os colegas e o professor sobre os tipos de problemas a quais umas pessoas podem sofrer quando ela é exposta a ruídos muito altos. Depois registre a sua conclusão. Então, a pessoa pode, meninos, ter insônia, ela pode ficar surda, né, perder a audição, ela pode ter doença circular, ela pode ficar estressada. Qualquer excesso de ruído é interpretado pelo nosso organismo como uma agressão. Devido ao prejuízo causado pela poluição sonora à saúde, é importante evitar altos níveis de ruídos, que podemos ser medidos por um aparelho chamado decibelímetro. Então, nós temos um decibelímetro, que é um aparelho que mede os níveis de ruídos.
E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o nosso limite, um limite seguro de decibéis para a gente escutar é 50 decibéis. Aí aqui embaixo eu trouxe um quadro para vocês verem o impacto dos ruídos na saúde. Então nós temos o volume, a reação do organismo, os efeitos negativos e os exemplos de locais, né? Até 50 decibéis, então é um volume, a reação do organismo é confortável, não tem nenhum efeito negativo. E um exemplo são as ruas sem um tráfego muito grande, né? Acima de 50 decibéis, o organismo ele começa a sofrer um impacto daquele ruído. De 55 a 65 decibéis, a pessoa já começa a ficar em estado de alerta, ela não relaxa, a concentração dela diminui. De 65 a 70 decibéis, o organismo ele reage para tentar se adequar àquele ambiente com muito ruído. Então o coração começa a acelerar, bater mais forte, fora do compasso, né? A pressão começa a subir. E acima aqui de 70 decibéis, o organismo ele já fica sujeito a um estresse, aumenta o risco de infarto e de outras doenças sérias. Número 7. Sabendo que o ruído da britadeira tem um nível de intensidade sonora de 110 decibéis, quais são os efeitos causados pelo organismo de uma pessoa exposta a ele por um longo tempo? Então, olha só, quando a pessoa ela tá com um bom tempo ali, com aqueles decibéis muito alto, ela pode ficar estressada, ela pode infartar, né? Tem um aumento do risco de infarto e de alguma doença mais séria. Os níveis de intensidade do som produzido por diferentes fontes sonoras podem indicar o tempo máximo de exposição tolerável ao sistema auditivo. Veja a tabela a seguir. Então, aqui nós temos a fonte, os decibéis e o tempo que é permitido. Então, um concerto de rock ou um trio elétrico é 120 decibéis e a gente pode ficar no tempo de 7 minutos. O MP3 é 120 decibéis, 7 minutos. A motocicleta, 120 decibéis, 7 minutos. Um MP3 player, 115 decibéis, 15 minutos. A buzina de um carro, 110 decibéis, 30 minutos. Uma serra elétrica ou uma furadeira de 100 a 105 decibéis, de 30 a 1 hora. 30 minutos a 1 hora. O cortador de grama, ele tem 90 decibéis e até 4 horas. O aspirador de pó, 90 decibéis, 4 horas. O trânsito pesado dos carros, 80 decibéis, 8 horas. O choro de um bebê, 60 decibéis, mais de 8 horas. O escritório, 60 decibéis e mais de 8 horas. E falar sussurrando, 20 decibéis, mais de 8 horas. Número 8 está perguntando aí dos exemplos aqui de cima, de todos esses exemplos. Quais que você costuma ouvir no seu dia a dia que atinge acima de 80 decibéis? Então, vocês vão olhar na tabela aqui, ó, de 80 para cima e ver qual que vocês costumam escutar aí no dia a dia e escrever aí na questão número 8. Zeca tem razão. Quanto mais perto estivermos da fonte sonora, maior será a intensidade do som ou ruído que ouvimos. É por isso que o som produzido pela britadeira incomodou o Zeca, pois ele estava passando por uma obra onde o equipamento estava sendo usado. No mundo digital, decibelímetro. Você já pensou em medir os decibéis da sua sala de aula? Então aí, meninas, tem um aplicativo, né, que chama decibelímetro, que a gente pode baixar no celular e saber aí quantos decibéis tem no local que nós estamos. Aqui tá falando também que um pouco de barulho é igual a um escritório silencioso. O Zeca ele ficou pensando no que os colegas haviam dito sobre como se proteger de tanto ruído e também preservar a saúde física e mental. Veja o que os amigos de Zeca fazem e o que ele também faz e o que você também pode fazer. Então, como que a gente pode se proteger de tanto ruído? A gente pode meditar, né? É uma prática que ajuda a gente a parar com o estresse, a diminuir o estresse. A gente tem que sentar confortável, num lugar silencioso e passar pela nossa respiração, sentar assim confortável. Ou nós podemos também dificultar essa passagem de sons nos arredores da nossa casa. Então, se a gente mora perto de alguma rua movimentada, as janelas devem ser equipadas por vidro duplo ou por cortinas que ajudam a abafar os sons. Ou usar protetores de ouvido na hora de dormir, ó, ele tá usando um protetor, né, de silicone, que ajuda a diminuir esses sons que são inconvenientes e atrapalham, né, as pessoas a dormirem, e a gente precisa de uma boa noite de sono. E tem algumas pessoas que também usam esses equipamentos no local de trabalho, porque elas trabalham em um lugar que tem muito ruído, então elas precisam proteger ali o seu ouvido, igual aquele carinha lá do início do livro, aquele trabalhador que estava
com um protetor, né? Porque ele estava com a furadeira. E evitar ficar com o som ligado dentro do carro. Porque em volta do carro nós já temos tantos barulhos, né? Então o som ele é mais um. Então é importante a gente também, às vezes, fechar o vidro, ligar o ar-condicionado, para aquele som dar uma abafada e a gente conseguir relaxar um pouco mais no trânsito. A altura e o timbre dos sons. Depois de caminhar por alguns minutos, finalmente Zeca chegou à casa de Massaru. Olá, Zeca, você demorou para chegar. Enquanto você não chegava, estávamos ouvindo diferentes sons para o nosso trabalho escolar. Acabamos de ouvir uma voz grave. Voz grave? Vamos lá agora para o número 1. O que o Massaru quis dizer com uma voz grave? Troque ideias com os colegas e escreva sua conclusão. A voz grave está relacionada ao tipo, né? A altura do som emitidos pela voz. Então, o que é a voz grave? É o tipo de som emitido pela voz, né? A altura desse som emitido pela voz. A voz, ela é o principal som que nós, seres humanos, produzimos. E eles são produzidos por meio das pregas vocais. O som da voz de algumas pessoas é mais grave, é mais grosso. E tem gente que fala mais fino, mais agudo. Grave e agudo são termos que são importantes quando a gente fala de altura de som, que é produzido por uma fonte sonora. Então, nós temos o grave, que é baixo, e o agudo, que é alto. O que determina se um som é agudo ou grave é a frequência da vibração das ondas sonoras. Número 2. Vamos ouvir a sua voz e perceber se ela pode ser considerada grave ou aguda? Então, aí tá falando para você ajudar o colega, né? Ficar de frente para ele falar como é que é a sua voz. Mas vocês podem fazer aí sozinhos. Vocês vão tentar ficar num lugar silencioso e falar algumas frases e ver se vocês acham a voz de vocês. São finas ou são grossas? É alta ou é baixa? Número 3. Agora que você já conhece a diferença dos sons graves e agudos, marque nos espaços com os sons geralmente são produzidos pelas seguintes fontes sonoras. G para o som grave e o A para o som agudo. Então, nós temos aqui o tambor, ele é um som grave ou ele é agudo? A corneta, o apito, o violino, a guitarra e os pratos de bateria. Quando ouvimos uma música, apenas somos capazes de diferenciar os sons, que são as notas musicais, de mesma altura, grave ou aguda, e intensidade, forte ou fraca, produzidos por fontes sonoras diferentes. Então, nós temos aí o teclado, a gaita, o violão, e por causa também do timbre desses instrumentos. Número 4. Que tal comprovar o que foi dito acima? Um dos alunos de sua turma sairá da sala e será vendado. Os demais combinarão com o professor quais sons serão produzidos depois que o aluno saiu, né? E quando ele entrar, para que ele possa identificar pelo seu timbre. Então, esse daí era uma atividade para a gente fazer na sala, né? Nós vamos pular essa atividade. Zeca, Massaru e Elias ficaram muito felizes em conseguir fazer o trabalho pedido pela professora Fernanda. Eles não viam a hora de chegar o dia da apresentação e mostrar o quanto eles sabiam sobre o som. E você também aprendeu tudo? Vamos conferir? Meninos, agora a gente vai começar aqui o exercitando. Número 1. Os cuidados para não sofrer com problemas auditivos relacionados à intensidade sonora. Sabendo disso, faça o que se pede. Qual que é a unidade de medida de intensidade dos sons? Nós vimos que é o decibéis, né? Letra B. Descreva alguns cuidados para evitar os problemas auditivos. Nós vimos alguns aí no vídeo. Tentem lembrar e coloquem aí. Letra B. Observe a ilustração, depois responda as perguntas a seguir. O pai de Elias está sofrendo a intensidade sonora, à altura ou ao timbre? Elias, eu estou lendo, por favor, abaixe o volume da guitarra, está muito forte. E aí? A guitarra, ele tá uma intensidade sonora, um som forte ou um som fraco? Como é que tá? Ou é a altura ou é o timbre? Letra B. Além de atrapalhar quem estiver por perto, o som muito alto ele também pode danificar se a gente ficar exposto por muito tempo às nossas orelhas internas. A partir de quantos decibéis o som ele é prejudicial ao sistema auditivo? Nós também vimos agorinha, né, naquela tabela lá. Letra C. Elias decidiu não diminuir o volume, apenas conectou na caixa de som os fones para ouvir as notas musicais que estava tocando. Essa atitude do Elias, ela pode prejudicar o seu sistema auditivo? Explica a sua resposta. E aí, pode ou não pode? Esse som ali, muito alto, né, muito intenso, dentro do ouvido dele,
ele pode trazer algum dano ao Elias? Número 3. Observe a seguir. O ser humano não pode ficar exposto por muito tempo a uma intensidade sonora de mais de 50 decibéis, já que poderá haver lesões irreversíveis à sua audição. Observe o gráfico e depois responda as perguntas a seguir. Então, aqui nós temos a decolagem de um avião, uma britadeira, o motor, a conversa normal, o sussurro e os sons da natureza, né? E aqui tem os níveis de decibéis. De acordo com o gráfico, quais são os sons mais prejudiciais à audição? Então, aqui são os mais altos aqui, né? Que aparecem. Letra B. Os aparelhos de som portáteis, com fones de ouvido, chegam a mais de 110 decibéis. Esses aparelhos podem emitir sons equivalentes ao som de qual item do gráfico? É adequado usar esse aparelho com volume muito forte, por quê? Então, 110 decibéis aí, pode ser a qual tipo dos aparelhos aqui, ó? Qual que tá aqui no nível de 100, 110. Então, nós temos aqui a britadeira, né? Letra C. Indique os sons que podem ser considerados ruídos. Então, nós já vimos o que é ruído. Então, aí na letra C, qual desses daqui são considerados ruídos? 4. O que pode acontecer ao organismo que fica exposto a níveis sonoros além do limite estabelecido pela OMS, que é de 50 decibéis? O que ele pode acontecer com ele? Número 5. Elias convidou o Massaru para ensaiar em sua casa. Ele levou seu contrabaixo para tocar junto com Elias e sua guitarra. Sabendo disso, faça o que se pede. Quando falamos em sons agudos e graves, estamos falando de quê? Da intensidade do som ou da altura do som? Letra B. Qual dos instrumentos tocados pelos meninos emite o som mais agudo e o mais grave? E aí? Meninos, então, até aqui a nossa aulinha de ciências.